Fala, embaixadores! Muito bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, sejam muito bem-vindos a mais um dia de aprendizado, mais um dia de instrução, mais um dia de verdade, mais um dia de vida. Então, bora junto construir uma história extraordinária, uma história de sucesso. E lembra de uma frase falando sobre sucesso? Quando eu falei sucesso, a minha mente já puxou essa frase. O verdadeiro sucesso é ter um sucessor bem-sucedido. Isso é sucesso. Sucesso é ter um sucessor bem-sucedido. Esse é o verdadeiro sucesso da vida. Sucesso não é só você dar certo, porque você só dá certo quando você consegue fazer alguém dar certo como você deu. Sucesso é você verdadeiramente conseguir instruir alguém, é você conseguir mostrar para alguém o caminho, essa pessoa executar o que você fez e ela ser tão bem sucedida como você foi. Esse é o verdadeiro sucesso. Lembra que o sucesso de uma árvore não é produzir frutos. O sucesso de uma árvore é produzir uma outra árvore que também produz frutos. Esse é o verdadeiro sucesso. Então, nada adianta uma árvore ser muito frutífera. Ela precisa produzir uma outra árvore para continuar por muitas gerações aquilo que ela começou. Assim também é na sua vida, em tudo que você faz. Então, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, você vai passar pelo teste do treinamento. Treinar as pessoas que estão com você, treinar as pessoas que vivem com você, treinar aqueles que estão à sua volta, para que essas pessoas que estão com você sejam tão bem-sucedidas quanto você é. Então, bora lá? Já compartilha essa mensagem com alguém, já deixa o like, deixa o joinha, deixa o coraçãozinho aí e manda para alguém para que mais alguém seja alcançado nesta aula de hoje, através dessa aula, através dessa instrução. E o tema da aula de hoje é: pare de agradar todo mundo. Esse é o recado de Provérbios para você. Provérbios 28, do 23 até o final. Provérbios, capítulo 28, do 23 até o 28. Vamos ler? Vamos ler o que tem preparado para você aqui nessa manhã, para mim, para nós. Provérbios 28, 23. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Então, o que você precisa procurar? Ainda que nenhum ser humano goste disso, você precisa procurar as pessoas que vão te corrigir, você precisa procurar as pessoas que vão te apontar o caminho correto, você precisa procurar as pessoas que vão te dar uma direção, você precisa procurar pessoas que vão verdadeiramente fazer com que você cresça através da correção, através do ensino, através da exortação, porque lá na frente é isso que você vai ver que verdadeiramente valeu a pena, é disso que você vai se recordar, é disso que você vai se lembrar na sua vida. São essas coisas que você vai verdadeiramente lembrar. Então, olha o que está escrito aqui: corrige uma pessoa. No futuro, isso aqui serve muito para pai e mãe. Deixa eu te falar, muitas vezes, e na maioria das vezes, o seu filho, a sua filha, não vai gostar de pronto, de imediato, daquilo que você fala, da correção que você tem com ele ou com ela. Mas isso é imprescindível, isso é importante, isso é necessário, só que essa pessoa só vai perceber isso lá na frente. Essa pessoa só vai ver essa verdade lá na frente. Veja quantas pessoas deixam de viver. Quantas pessoas perdem a sua vida, quantas empresas deixam de prosperar, quantos casamentos acabam por falta de correção. Por falta de correção, por falta de alguém que realmente venha e traga uma instrução, por falta de alguém que realmente venha e traga uma palavra.
que confronta. Pensa aí agora, quantas são as pessoas que estão junto com você que confrontam você? Pensa quantas pessoas que estão à sua volta que verdadeiramente ao perceberem, ao verem você fazendo algo errado, elas chamam a sua atenção, elas corrigem você, elas falam com você. Quantas são essas pessoas? Quantas? Será que você tem alguém que verdadeiramente te exorta? Será que você tem um companheiro, uma companheira de julgo, de propósito, que está junto com você, indo para o mesmo lugar e consegue apontar as coisas que você deveria mudar? É importante pensar sobre isso. 24. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. Olha, isso aqui é muito interessante também para as crianças, né? É você ensinar desde pequeno que aquele dinheirinho da carteira, aquele real, aquele, enfim, tantas coisas que podem ser colocadas aqui nessa equação, elas são roubo, sim. Você tem que usar toda a sua vida, todo o seu conhecimento, todo o seu dia a dia para fazer com que tudo seja transformado em instrução para os seus filhos. Tudo tem que ser transformado em instrução. 25. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Uma das coisas mais importantes da sua vida, uma das coisas mais importantes da vida de qualquer ser humano é você aprender de fato a confiar no Senhor. É você aprender de fato a depender daquele que pode fazer todas as coisas. Só que tem algo que precisa soar o seu coração todos os dias. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo pedimos, pensamos ou imaginamos, mas é segundo o seu poder que opera em nós. Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias no seu coração. Deus, ele pode te levar a lugares que você jamais imaginou. Mas tudo isso sempre vai acontecer através do poder dele, que opera em você. Através do poder dele que opera em você. O poder dele sempre vai operar através de alguém. Sempre o mundo espiritual está à procura de alguém que é físico, natural, para fazer alguma coisa na Terra. Nós, como seres humanos, constantemente somos usados por alguma força espiritual para fazer alguma coisa, boa ou ruim. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: quem mais usa você nessa terra? Quem mais encontra espaço para fazer coisas através de você aqui na terra? Se você fosse responder uma pergunta agora, se eu te perguntasse assim, qual seria prontamente a sua resposta? Você confia em Deus? O que você ia me responder na hora? Se eu perguntar para você, você confia em Deus? O que você ia responder? Não é para responder no chat, não. É para você responder dentro de você. Você confia em Deus? Você ia falar, sim, eu confio. É mesmo? Então agora nós vamos traduzir a sua confiança em Deus nos seus resultados. Confiar em Deus é igual ter resultados. Então imagine que você se convenceu que você verdadeiramente confia em Deus, que você é uma pessoa que entrega todos os seus planos, os seus projetos a Deus.
Ricardo, mas por que que quem confia em Deus precisa ter resultado? Por que isso? Será que porque a fé sem obras é morta? Será que seria basicamente por conta disso que eu falo que você precisa ter resultados? Muitas vezes eu vi pessoas se escondendo atrás da sua fé, ou fazendo da sua fé um amuleto, fazendo da sua fé algo tão espiritual que chega a ser intangível. Intangível, não é palpável, ninguém consegue pegar, ninguém consegue mensurar de tão expressivo que é o que a pessoa fala. Mas a realidade é que, se você confia em Deus, você tem que acreditar em uma coisa simples. Como que é confiar em Deus, sabendo que Deus habita em você? Hum, eu confio em Deus. Eu confio em Deus o suficiente para acreditar que Deus nunca perdeu uma batalha? Eu confio em Deus o suficiente para entender que Ele nunca perdeu uma luta? Eu confio em Deus o suficiente para perceber que Ele nunca perdeu uma guerra? Eu confio em Deus o suficiente para nunca parar, para nunca desistir, para nunca retroceder? Eu confio em Deus o suficiente para nunca dar um passo de retrocesso na minha vida, porque afinal de contas eu sei que se eu estou com Ele, o meu projeto sempre vai ser menor do que aquilo que Ele preparou para mim, e eu sempre tenho uma chance, uma possibilidade de crescer, de avançar, de prosperar e de viver algo extraordinário nele. Você consegue entender que confiar em Deus é confiar que você pode fazer todas as coisas? E é muito interessante que quando eu toco nesse assunto de poder fazer todas as coisas, logo tem pessoas que falam assim: ah, mas e se não for a vontade de Deus? Ok, se não for a vontade de Deus, entenda algo. Deixa eu colocar algo aqui para você pensar. O que que acontece com a maioria das pessoas? Presta atenção, ver se é o seu caso. Elas dizem confiar tanto em Deus, elas dizem temer tanto a Deus que elas não chegam a fazer as coisas. Elas não chegam a realizar as coisas e elas falam assim: não era a vontade de Deus que eu fizesse isso. Não era a vontade de Deus que eu realizasse tal coisa, foi por isso que eu não fiz. Será que ao invés de dar a desculpa e não fazer algo, porque aquilo é a vontade de Deus na sua vida, então você não fez, será que ao invés de fazer isso não seria mais prudente, mais convincente para você mesmo executar aquilo e depois falar: eu fiz, deu certo, mas então eu ouvi de Deus que não era para eu fazer e eu parei. Vocês conseguem entender que a maioria das pessoas, elas fazem o contrário? Quando elas dizem que algo é de Deus, é porque elas não fizeram. Quando elas dizem que algo é de Deus, é porque não deu certo. É muito difícil você encontrar alguém falando que fazia algo e era muito bem-sucedido, e esse algo que a pessoa fez e que estava dando muito certo, ela parou, ela abriu mão, ela queimou os carros e assou os bois. É difícil você ver alguém dando certo, falando que deixou de fazer porque sentiu da parte de Deus. O que você mais vê é pessoas que não fazem dar certo, que não têm persistência, que não têm perseverança, que não têm sabedoria, que não têm o seu intelecto apurado, parando de fazer coisas e colocando na conta de Deus, dizendo: Deus não quis que eu fizesse. Peraí. Então Deus, ele começa as coisas e para? Então Deus está te levando a pensar várias coisas que você nunca vai executar, então Deus está te pedindo
para abandonar várias coisas no meio do caminho. Deus é um desistente? Será? Será mesmo que é assim? Será mesmo que é desse jeito? Eu acho que tem algum equívoco aí. Eu acho que tem algo de errado nessa história. Eu acho que tem alguma coisa que não fecha dentro desse processo. E você precisa entender. E você precisa compreender. Então, talvez o que você disse que é de Deus e não fez foi só o seu medo, o seu bloqueio que te impediu. Mas fica bonito e fica poético colocar na conta de Deus. Eu só estou te fazendo pensar. Só isso. O meu intuito aqui todos os dias é fazer você pensar. Porque se eu dou um choque de realidade em você, eu te tiro do automático e te levo a pensar. Te fazer pensar te destrava do automático, te despluga do automático, leva você para a realidade e você fala assim, compreendi. Eu não estou fazendo por isso, por isso e por isso. Verdade mesmo. Pensando bem no que você falou, então eu acho que eu quero te fazer pensar. Já vai fazer muita diferença na sua vida. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Deixa eu falar algo para você que você precisa compreender. Talvez você ache que vai chegar algum momento na sua vida e essa é uma das grandes tolices da vida. É achar que em algum momento você pode andar sozinho. É achar que em algum momento você cresceu o suficiente para não ter conselho de ninguém. Aqui existe um contraponto muito grande, porque a gente sabe que está escrito que maldito o homem que confia no homem faz do homem, ou seja, da carne, o seu braço forte. Eu não estou falando para você confiar em pessoas, mas maldito o homem que confia no homem não é sobre pessoas, talvez seja sobre a si mesmo. Talvez seja só sobre você confiar 100% no que você faz e nunca ter conselho de ninguém. Olha o que está escrito aqui. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. O que eu quero te dizer? Independente do nível que você esteja, você sempre vai buscar conselho. O que esses dias eu ouvi de uma pessoa que eu considero muito, Thiago Brunet. Alguém fez uma pergunta para ele em um evento presencial que a gente estava e falou assim, cara, e você, no nível intelectual que você tem de intimidade com Deus, você também pede conselhos? Ele falou assim, sempre, sempre. Eu nunca posso me colocar na posição de alguém que não precisa de conselho, porque senão a soberba toma conta de mim. O que eu quero dizer para você é que esquece essa ideia de que algum dia você vai ser tão bem treinado que você não vai precisar mais de ninguém. Isso é contrário àquilo que Deus criou. Isso é contrário à maneira como Deus opera. Isso é contrário à maneira como Deus faz as coisas. Por mais alto que você esteja, você precisa de pessoas para te aconselharem. Você precisa de um conselho que forma a sua vida, que forma os seus negócios, que forma aquilo que você está fazendo e construindo. Isso é interessante, isso é prudência. Quem são? Isso é uma pergunta que tem que soar no seu coração sempre. Quem são os seus conselheiros? Quem são as pessoas que você ouve? A quem você recorre? E existe um grande problema na mentalidade do brasileiro, e eu posso usar vários termos aqui, e um termo que está muito na moda é terapia. O brasileiro, e inclusive a igreja demonizou muitos anos o coach que é o treinamento. A igreja demonizou muito tempo a terapia.
Ah, não, se você vai para o psicólogo, você é fraco. Se você faz terapia, você é fraco. Se você é fraco. Mas espera aí, buscar conselho é sinal de fraqueza? Ou talvez seja um sinal de humildade? Desenvolver a sua mentalidade é um sinal de fraqueza ou talvez seja alguém buscando se fortalecer cada vez mais? Eu quero vocês escrevendo assim, ó, ter conselheiros é ter humildade. Ter conselheiros é ter humildade. Quando você conhece pessoas que são de fato bem-sucedidas, você vai entendendo que elas se tornaram bem-sucedidas porque elas têm pessoas que elas podem pedir conselhos. Vivi, a Vivi colocou assim: já precisei de psicólogo. O que eu ia falar do Brasil, que é terrível do brasileiro, é o seguinte: o brasileiro só procura ajuda quando está mal. Talvez esse seja o seu maior problema. O seu maior problema. O maior problema das pessoas, o Anderson, é buscar uma mentoria só quando elas estão mal. Não, eu estou mal, mano. Eu preciso de alguém. É igual as pessoas que oram. Você vê que quando eu falo de mentalidade, eu estou falando de um conceito geral. Quando que o brasileiro ora? Estou te falando o que eu vi, 15 anos. Quando é que o brasileiro ora? Quando ele está mal. Quando ele não tem mais nada para fazer. Quando ele já esgotou todas as tentativas. A pessoa vai para a oração em último caso, em última instância, aí que ela vai orar. Ou seja, aí que ela vai depender. Quando que a pessoa vai para o psicólogo? Quando ela já está pensando em tirar a própria vida. Quando que a pessoa vai para terapia? Quando ela não consegue fazer alguma coisa, já tentou de tudo. Quando que a pessoa entra para uma mentoria? Quando ela está assim, acabada. Quando que o casal vai procurar uma terapia de relacionamento? Quando que o casal vai fazer um curso de casais? Quando eles estão sem aliança no dedo, já arrancou a aliança e já falou um monte de vezes: não quero mais você, não quero mais saber, pega essa aliança e vai embora. As pessoas procuram ajuda quando já está tudo ruim. Esse é o problema da mentalidade brasileira. As pessoas só buscam ajuda quando estão mal, quando elas estão no fundo do poço para chegar até na tampa do poço. São pouquíssimas as pessoas que buscam conhecimento para sair da boca do poço e construir uma torre. E é uma loucura pensar nisso. É uma loucura pensar que as pessoas elas só procuram quando elas estão ladeira abaixo, quando elas estão mal, quando elas não avançam, quando elas não prosperam, quando elas estão declinando. É a mesma coisa de você querer aprender a colocar paraquedas quando o avião está caindo. Espera aí, por que que você não aprende colocar o paraquedas para ver o privilégio, ou ter o privilégio de saltar de paraquedas? Aproveitar o voo? Não, você só quer procurar ajuda quando as coisas estão mal. Aí quando você presume que está bem, que é aquele seu nível raso, aquele nível rasteiro que você anda, você presume que está bem ali, você fala assim: ah, não, daqui para frente eu consigo ir sozinho. Daqui para frente eu consigo me virar, daqui para frente eu consigo achar o próximo nível, ir para os próximos passos. Essa é a maior tolice da vida. Ou seja, as pessoas é igualzinho a pessoa que estuda na recuperação para passar de ano. Ela estuda só para dar conta de passar aquele nível raso, para suprir o problema, a necessidade que ela tem. E quando ela acaba o terceiro ano, isso assim, no Brasil é exponencial, acabou, né? Ali o terceiro grau, pá, chegou e nem vai para a faculdade, mas a pessoa já está no lucro. Ela para de estudar, ela para de buscar conhecimento.
Aí ela só vai buscar conhecimento quando ela se depara com um vexame, quando ela não sabe alguma coisa, quando ela está muito mal, quando ela está muito perdida. Aí ela vai buscar conhecimento. Deixa eu falar para você, seja inteligente, seja um comprador de conhecimento, seja um comprador de experiências, seja um comprador. Eu acho interessante porque eu me coloco nessa posição. Há uma semana atrás, eu nem sei se só faz uma semana, eu fui para um evento de 3 dias, de novo. Vocês veem, vocês que me acompanham aqui, direto eu estou indo para treinamentos, para quê? Para aprender. Direto eu estou buscando conhecimento, por quê? Porque eu não sei tudo. Eu preciso ter pessoas que me dão conselho, eu preciso ter pessoas que me dão direção, que me dão norte. Nossa, Ricardo, mas então você não pode ser conselheiro. Que soberba que é essa? Eu preciso aprender todos os dias e o resto da minha vida. É bom senso, é inteligente. Eu comprei 3 dias de conhecimento que anteciparam vários anos da minha vida. Vários anos. Então não é eu só que sou alguém que ajuda outras pessoas, eu também sou ajudado. Isso é humildade. Isso é humildade, isso me mantém no lugar onde eu preciso estar todos os dias da minha vida. E eu não busco ajuda quando tudo está mal. Eu busco ajuda quando as coisas estão bem, para que elas fiquem cada vez melhores. A maior tolice da vida é andar sozinho. A maior tolice da vida é andar sozinho. Não tem nada mais tolo do que isso. Não tem nada com menos sabedoria do que isso. Nada. Nada. Na verdade, deixa eu falar algo para vocês. Esticar você para o nível espiritual das coisas. Desde a natureza até o mundo espiritual, existe algo que essas duas forças querem fazer com você, te deixar sozinho. Na natureza, um animal sozinho é a presa mais fácil que existe. No mundo espiritual, se você anda sozinho, você é a presa mais fácil que existe. Então, cuidado com estar sozinho. A Bíblia já afirma isso. É melhor ser 2 do que 1. Sempre vai ser melhor você estar junto com alguém. 27, para a gente partir para o final. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Eita! Então, chegou a hora de você ajudar as pessoas também, né? Ser generoso. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta. É interessante porque desde sempre aqui a gente vê um reflexo de uma sociedade que parece com os seus líderes, ou o contrário, líderes que se parecem com a sua sociedade. Perceba as dificuldades que o nosso país enfrenta. Por quê? Por conta da mentalidade de um povo que elege um governante. Então, esse povo elege alguém e vai sofrer as dificuldades por conta desse povo que eles mesmos escolheram. É terrível isso, mas isso acontece. E você precisa se atentar para isso. Você precisa entender isso. Você precisa perceber isso. Ainda que você que é empresário, em alguma instância você não dependa do governo. Muitas pessoas dependem. Só que o governo criou uma massa de manobra para fazer pessoas dependerem deles e não produzirem nada. Então, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te sustente, que o Senhor te faça crescer, florescer e prosperar.
Feche seus olhos aí por um instante. Vamos fazer uma mentalização. Fecha os olhos e respira. Vai, puxa o ar, segura por um instante e solta. Faça isso sorrindo. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. O seu amor se renova todos os dias e a sua bondade de geração em geração. Obrigado, Pai, pelo seu amor, obrigado, Pai, pelo seu cuidado, obrigado, Pai, pela sua fidelidade, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito em nós e por nós. Eu quero que você mentalize agora a sua vida como uma vida de alguém que compra conhecimento. Você não espera as coisas ficarem ruins, você não espera as coisas irem ao fundo do poço, não. Você sempre é alguém que antecipa. Você compra conhecimento, você compra conhecimento, você compra instrução, você compra vida, você compra verdade, você compra o caminho da sabedoria, do conhecimento, da instrução, e você valida tudo isso com o seu ser espiritual, porque a sua alma deseja, a sua mentalidade é transformada, o seu corpo obedece, e você alinha as suas 4 esferas para viver as coisas mais incríveis que você poderia e quer viver todos os dias da sua vida. Então, algo incrível acontece com você. Você se prepara para começar a fazer as coisas que você nunca fez, para realizar o que você há muito tempo não consegue realizar, mas tudo começa na sua mentalidade. E você percebe que mentalmente você cresceu, mentalmente você é forte. Eu quero que você se imagine como uma pessoa mentalmente fortalecida. Você controla os seus sentimentos porque você controla os seus pensamentos. E controlando o que você pensa e sente, você controla o que você fala. E falando coisas novas, você cria as suas realidades, você cria novas possibilidades. E as coisas que antes não aconteciam, passavam e passam a acontecer com você com muita força, com muita verdade, com muita prosperidade. Então, quero que você se veja e se imagine verdadeiramente vivendo a vida exponencial que você deseja viver, mas tudo que você vai viver começa com o seu conhecimento. Eu quero que você veja como que uma luz iluminando a sua mente, a sua cabeça. A sua cabeça está iluminada, a sua mente está iluminada, você começa a receber luz do alto, luz do céu, clareando, clarificando os seus pensamentos. E aonde a luz entra, não existe sombra de variação. Não existe lugar para o medo, porque o medo é a escuridão da falta de conhecimento. E você compra o conhecimento que remove todos os seus medos e você passa a ser uma pessoa bem-sucedida. Eu quero que você visualize agora 2 coisas que você não conseguia fazer até ontem, você realizando agora. Você fazendo agora, você se dedicando e tendo resultados agora, porque você decidiu se tornar alguém exponencial e por conta do conhecimento que você adquiriu, você consegue executar essa nova tarefa e você dá um sorriso para você mesmo e fala assim: eu só precisava comprar conhecimento. Esfrega a sua mãozinha e fala para você assim, ó, já foi, já aconteceu, não tem como voltar atrás. Dá um sorriso para você, para a sua história, para o seu futuro, para as verdades que você viu e não tem como desver. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você acessa o futuro que você tanto deseja, muitas vezes o seu presente vai ficar sem sentido e você não vai parar. Você não vai retroceder enquanto você não chegar nesse lugar que os seus olhos já viram. Chegue nesse lugar que os seus olhos já viram. Crie a sua realidade, crie as suas verdades, crie as suas possibilidades. Seja alguém que adquire conhecimento todos os dias da sua vida. Não leve isso na brincadeira, entenda de uma vez por todas que a coisa mais barata que você pode fazer com o seu dinheiro é comprar conhecimento. Não existe nada mais barato do que você comprar conhecimento com o dinheiro que você tem. É a coisa mais barata e mais inteligente.
Deus abençoe você, sua semana, sua família, sua casa. Você que não compartilhou ainda, compartilhe essa aula com alguém. Vocês estão no Instagram, vocês sabem, as minhas aulas ficam salvas aqui no YouTube. Então compartilha com alguém, para que alguém possa ser alcançado através dessa instrução nessa manhã, em nome de Jesus. Grande beijo para você, grande abraço e até amanhã. A gente tá de